E a Guaraná Del Rio de Sobral está expandindo a sua atuação e chegou a Fortaleza, com expectativa de aumentar em até 20% o faturamento agora em 2024. Sobre a expansão, eu converso com o Renato Albano, gerente comercial da Guaraná Del Rio, está aqui comigo no estúdio. Obrigada pela sua presença, Renato. Eu que agradeço. Olá, Elaine, tudo bem? Tudo bem. Falando sobre esse momento agora, né? Antes da chegada à Fortaleza, conta um pouco desse trabalho de vocês e da história da Del Rio em Sobral. A gente já está fazendo aí 68 anos, uma marca consolidada, a gente que já tem 40% de mercado na região de Sobral, ao redor, e a gente viu uma necessidade muito grande de vir a trabalhar na capital, aqui em Fortaleza, região metropolitana. Sempre falaram muito sobre quando a gente viria e a gente tinha um certo receio. Agora que a gente realmente está consolidado no mercado de lá, vamos investir aqui nesse mercado de cá, né? E vocês já chegaram aqui à capital, né? Já estão em pontos de venda aqui? Sim, a gente já tem um trabalho aqui pequeno, né? Já há uns 6, 7 anos já, nos principais supermercados da cidade. Mas agora realmente a gente vem com um centro de distribuição, com a equipe maior para poder a gente trazer o nosso sabor para a população. Renato, e com relação ao centro de distribuição aqui, né? Ele está localizado mais pertinho de Fortaleza, onde é que fica? É próximo a Maracanaú, é ali na Palpina, próximo à BR-116. Certo, e aí vocês, nesse olhar de expansão, né? Aproximou mais para cá, né? Para ter essa capilaridade de distribuição, né? Como é que tem sido esse momento de pensar a capital do estado do Ceará agora como pontos específicos, né? Um fortalecimento dessa venda aqui, da Del Rio? Sim, é uma grande... como é que eu posso dizer assim, tem obstáculos, né? É um desafio, é muito grande isso aqui para a gente, né? A gente vem de uma região, né? Talvez a população lá, se a gente fosse somar, não dá a população daqui. E aí a gente encontra um mercado bastante difícil, com concorrência, e a gente está sentindo nesse início, mas há um investimento todo que nós estamos fazendo em mídias, né, marketing, para poder a gente conseguir elevar o nosso número aqui. Como eu disse, a gente está bem modesto já há um tempinho, mas agora a gente quer atacar todos os polos mesmo, né? E falando um pouco da marca, né? Me diz um pouco do portfólio de vocês. Hoje a gente trabalha com refrigerante, que são Del Rio, nós temos aí os sabores, né? Guaraná, laranja, cola, uva, caju, limão. Temos o Guaraná zero açúcar, né? Temos a linha Grapete, que a concessão é nossa aqui no Ceará, então a gente produz e vende. Nós temos a bebida mista, que é o Del Rico, que é suco cítrico e de uva, e tem o energético, que é o Red Wave. E aí, olhando também nessa questão da expansão e da sustentabilidade, vocês também têm esse olhar voltado na questão da distribuição, da agenda ESG, como é que está isso agora? A gente trabalha nessa linha, né? A gente tem, dentro da fábrica nossa, a gente produz o próprio refrigerante, então a água já vem, a gente tem a estação de tratamento, então a gente está sempre com os órgãos federais, né, monitorando, e a gente está de acordo com eles. Renato, quando a gente fala em expansão de marca, a gente fica feliz em falar com relação às empresas cearenses, porque a gente também automaticamente já pensa na geração de emprego, né? A gente vê aí cada vez mais expandindo. Quando uma marca expande, ela expande também o que está em volta, né? Quem está à venda direta, indireto, né? O mercado também como um todo, a questão de geração de emprego e renda. Para vocês também isso é importante nesse sentido? É muito importante. A gente emprega hoje na fábrica, em Sobral, e a gente tem vendedores, promotores nas regiões que a gente atende, né? Então está cerca de 250 colaboradores. E a gente sabe que aqui a gente vai ter que gerar muito mais empregos. E sempre a gente é uma empresa justa, a gente está sempre com os meios legais, então a gente, além de gerar renda, a gente tudo faz conforme a lei, o Ministério do Trabalho, ele pede, entendeu? E nessa expectativa agora desse de 2024 é de fortalecer a marca aqui em Fortaleza, né? Sim, como eu disse, né, a gente é muito forte na nossa região e a gente está trazendo para os consumidores daqui, da população, um sabor, qualidade. A gente trabalha sempre pensando em qualidade dos nossos produtos. A gente sabe que tem concorrência, produtos aí bem mais baratos no mercado, a gente não tem esses como concorrente, a gente preza muito pela qualidade dos produtos. Eu garanto que nós temos um ótimo sabor, se não o melhor sabor em energético, em suco, em refrigerante, porque a gente
Tem isso, a gente trabalha muito para isso. E sempre com um preço justo, né? Entregando um valor com um produto de qualidade. E você falou nessa capilaridade aí, energético, refrigerante de caju, inclusive, né, Sim, também? caju também. Nós temos aí encontramos aí, porque da nossa região é muito forte, né, o sabor caju. Então, né, nós temos um sabor abacaxi, que a gente está trazendo e a população aqui, né, os consumidores aqui estão gostando muito, né, desse sabor novo que a gente trouxe. E lá em Sobral, qual é o sabor mais É o pedido? Guaraná. Nosso carro-chefe é o Guaraná. É o E- produto mais vendido da gente. E aqui em Fortaleza tem expectativa para ser também esse, ou vocês estão trabalhando outros sabores também? Sim, hoje a linha Grapete é muito conhecida, que é uma coisa antiga, quem bebe repete, né? Continua, Mas, né? continua, né? Isso aí já há tempos. E aí a gente tem o Guaraná. O Guaraná, sim, a campanha nossa de mídia que nós estamos fazendo é em cima dele, porque realmente é um produto bem de qualidade, os demais sabores também, mas é o nosso carro-chefe. Então, a gente acredita que o Guaraná também vai se consolidar aqui na capital. Tá, joia, Renato. Muito obrigada pela conversa. A gente deseja sucesso a vocês aqui agora na capital cearense também. Até a próxima oportunidade. A gente é que agradece a oportunidade de vir aqui e poder propagar a nossa marca, né? Del Rio Refrigerante chegando aí na capital, região metropolitana. E eu queria que todo mundo consumisse, hein? Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez. Tá bom, obrigado. Obrigada. E agora é o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. E começa agora, neste domingo, a segunda edição do Outlet Feira Regional da Beleza. O evento segue até o dia 23 de abril e vai reunir caravanas de Mossoró, Camusim, Pacatuba, Horizonte, Itaitinga, Itapajé, Maracanã e muito mais. Sobre a programação, converso com Gugel do Amaral, presidente da Associação dos Cabeleireiros do Estado do Ceará. Obrigada pela sua presença, Gugel. Olá, tudo bem, Elaine? É um prazer muito grande dar essa entrevista para você e explicar realmente o nosso trabalho das feiras do Ceará. São dois eventos muito importantes para turismo, para agregar profissionais da área da beleza, de modo geral. Então, primeiro nós temos o Outlet, agora começa domingo, do dia 21 a 23 de outubro, agora de abril, no horário de 3 às 21 horas. E logo em outubro, aquela feira, a 23ª edição, ela está consolidada o tempo, né, no mês de outubro, onde nós temos mais de 100 mil pessoas estando aqui na nossa feira. É uma das maiores feiras do Brasil, graças a Deus. Nós tivemos essa iniciativa de fazer o Outlet. Nós estamos na segunda edição desse Outlet. Foi passado por um sucesso e esse ano nós vamos repetir. Certo. E aí, nesse domingo agora, a partir do domingo, começa que horas, né? E como é que faz para participar? Nós abrimos a frente de eventos para os expositores, lógico, antes, mas agora para o público vai ser aberto de 3 às 21 horas, de 3 às 21 horas, para o público, que vai até, isso aqui é uma feira que é muito rotativa, porque como se trata de um outlet, é aquela coisa que compra e sai, né? Não vai ficar para permanecer muito tempo. A novidade é sendo que nós temos vários cursos dentro da feira, porque nós não temos negócio, né, som de música, musical. Nós vamos ter somente aquele microfone de baixo para dar esses 12 cursos que vai haver durante a feira. E aí, nesse momento, você tem a programação para a gente do que os pontos mais importantes do domingo, da segunda-feira e da terça, o que vai ter, quais são as temáticas abordadas? Nós temos o seguinte, porque a gente sempre faz separado alguns cursos, em salas separadas. Como se trata de um outlet, que é uma coisa menor, nós fizemos todos esses cursos durante a feira, dentro da feira mesmo, porque a gente não é só uma sala reservada, a sala de feira, a feira é reservada. Então, vai ter de muito conhecimento e de muita aprendizagem para as pessoas que queiram se profissionalizar da beleza. Então, uma vaga limitada de 20 pessoas por cada palestra, e vai de 50 minutos.
Então, é uma inovação que nós estamos fazendo na feira, para todos, para manicure, depiladores, depiladoras, esteticistas, cabeleireiros, de modo geral, e mais a parte vamos dizer assim, terapia capilar, e nós vamos também trazer empreendedorismo, coisa que muita gente potencial no Brasil não sabe como lidar com o seu salão, não sabe como. Daí, às vezes, fecha porque não tem realmente conhecimento do mercado. E nós vamos dar uma palestra sobre isso. Certo. E aí, nesse caso, também, quando fala com relação à questão do empreendedorismo, é um ponto importante, né? Que é justamente pensar, né? Em gerir, empreender, né? Fazer a gestão dessa empresa. Tem muito que capacitar. E você tem notado isso? Nós estamos esperando um público muito grande nessa outlet. É dar o dobro do ano passado. Foi menor do que esse outlet. E estamos vendo caravana. Nós nem pensávamos que ia ter caravana, mas vai ter caravana, como você citou no começo, de vários, até de estados diferentes, né? Então, quer dizer, a associação tem primor pela qualidade do profissional. Nós temos cursos diversos aqui, todos os cursos cabeleireiros nós temos aqui. E queremos botar no mercado de trabalho pessoas que realmente sejam capacitadas. E aí, isso é mais um motivo nesse outlet, você se capacitar, ou então testar os seus conhecimentos. Joia, Gurgel. Então, eu lhe peço para deixar aí o convite para quem quer aproveitar a partir desse domingo. Fique à vontade aí, o horário de funcionamento e também como faz para participar. Pois é, então, reiterando o convite, é domingo, a partir de 13 horas, que vai até as 21 horas. É um público, modo geral, quer dizer, todas as pessoas que são cabeleireiros, manicure, depiladoras, vai ser para todo segmento. Nós vamos ter, além de pessoas que gostem, como você está do outlet, nós não vamos saber só para os profissionais. As pessoas podem também irem para visitar e fazer compra. Nós estamos também fazendo uma parte de filantropia, quer dizer, nós temos 5 entidades que nós damos. É totalmente grátis o convite, mas, por exemplo, se alguém quiser levar para essas entidades um kit de alimento, é de bom tamanho e bem recebido. Tá, joia, Gurgel. Muito obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Quem agradece sou eu, a oportunidade que eu tenho de estar conversando com você e mostrando realmente o que é a associação e esse nosso outlet de segunda-feira. Vamos todos os profissionais da área da beleza. Não precisa você, se você não tiver convite, ainda não recebeu, vá na feira, que lá nós estamos dando o convite. Não precisa você se preocupar de comprar, não, porque às vezes existe muito negócio de campo negro, não? Daquele câmbio fora. Não compre o convite. O convite é inteiramente grátis. Inteiramente dado pelas empresas que são expositoras ou pela própria associação. Se você não recebeu ainda, pode ir lá mesmo, 11 horas nós estamos lá para você entregar o seu convite. Tá, joia. Obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigado. Obrigada. E a gente traz agora uma boa notícia para as pequenas, médias e grandes empresas de e-commerce, marketplace e lojas virtuais que vendem para os consumidores do Nordeste. É a Stocker Fulfillment, que chega a Fortaleza com uma série de inovações. E quem vai dar mais detalhes é o CEO da startup, Antônio Vidal. Como foi pensar essa startup? Ela é inovadora aqui no estado do Ceará, do Nordeste. Como é que foi pensar tudo isso para colocar agora em prática? Isso surgiu assim de diversos insights, né? O primeiro deles foi como consumidor mesmo, você sempre enxergar a dificuldade de fazer compras pelos canais digitais, mas esbarrar em dois grandes obstáculos, que é o obstáculo primeiro de custo logístico, né? E depois de tempo para receber essa mercadoria, né? Esses foram os primeiros insights. Depois, um insight um pouco mais técnico, que é aquele que quando nós olhamos para os novos negócios virtuais, as lojas virtuais ou os e-commerces, seja as lojas virtuais de pequenos empreendedores que montaram seus negócios em casa, ou os e-commerce, lojas físicas que estabeleceram seus e-commerce. Eles esbarram numa problemática muito grande, né, que inicialmente eles não atentam para isso, que é a gestão, a administração desse estoque, né? Eles vão lá, vendem com muita maestria, propagam muito bem os seus produtos através dos diversos canais de mídias que existem hoje que facilitam esse negócio,
mas de repente eles se deparam com o mundo real dos negócios, né? Que é aquele em que você tem que fazer gestão de estoque, tem que separar, tem que organizar, tem que empacotar, expedir, garantir que ele vai chegar naquele cliente que comprou via site, né? Então, isso é sempre uma problemática para esse tipo de cliente. E o Fulfillment, ele puxa para si toda essa parte operacional. Então, o estoque de uma loja virtual vai estar no nosso depósito, um depósito digital, e a gente faz toda essa administração. Então, isso surgiu desses dois pontos, né? Uma dor que esse tipo de cliente tem, como cliente, como empreendedor, né? E como consumidor também, né? Compartilhando com as pessoas os dois grandes obstáculos de se comprar, de acelerar as compras nos negócios, nos canais digitais. E aí, nesse caso, é voltado para empresas ou pessoas que podem trabalhar com isso. A gente tem muita gente que vende também, né? Se faz a sua venda online, profissionais liberais, digamos assim. Isso também é voltado para esses públicos? Isso. Qualquer empreendimento que administra o seu negócio virtualmente, tem lojas virtuais, que são, qual a diferença? Lojas virtuais e e-commerce marketplace, né? Marketplace são aquelas grandes plataformas que vendem diversas marcas. E às vezes ele vende marcas de grandes fabricantes ou de pequenos fabricantes. Alguém que fabrica, por exemplo, uma velas aromáticas em casa, né? Então, ele fabrica em casa, ele tem todas as caixas, as embalagens para preparar aquele pedido e aquilo ali acaba atrapalhando o dia a dia dele. Então, ele tem uma loja virtual no Instagram, por exemplo, que as vendas se processam no Instagram, mas a parte física ela é real, tem que acontecer, às vezes, na sala de casa, no quarto de casa. Tá? Essa parte que não agrega valor ao negócio dele, não é o core business dele, né? O core business dele é vender, produzir um produto ali que tem uma certa distinção e vender. E o do fulfillment, da estoque, é operacionalizar. Então, ele pode ser para um pequeno negócio, como uma loja virtual, ou ele pode ser para um e-commerce de uma loja grande que tinha suas redes de loja física e agora resolveu expandir os seus canais de vendas para os canais virtuais. E aí começa pelo e-commerce, né? E aí A você, gente absorve esse estoque. e aí você puxou para você, digamos, a parte chata, digamos, né? Que é justamente o estoque, a entrega, né? E aí tem essa responsabilidade muito grande, né? E esse olhar cuidadoso, né? Dos produtos, da qualidade, de chegar com a qualidade que foi vendida, né? Para o consumidor. Como é que é puxar essa responsabilidade também, esse desafio? Essa é a parte chata que impede os negócios virtuais de crescer, né? Porque para ele crescer, ele tem que crescer fisicamente também, né? Quando eu puxo a parte operacional, para mim, essa parte chata para o fulfillment, você acaba que você tem um processo específico para isso, então se especializa em fazer isso, você tem tecnologia embarcada só para fazer esse tipo de operação, que traz segurança, porque o processo, como você falou, o processo de segurança, garantir que eu separei o pedido certo, que eu embalei da maneira correta e que eu expedi da maneira correta. Então, essa é uma responsabilidade muito grande. E a primeira coisa é tecnologia e processo. Essas duas coisas precisam estar muito bem definidas para não correr risco de mandar errado, né? O comércio eletrônico pelos canais digitais, eles são muito bons, é uma maravilha desse nosso mundo moderno, mas o erro, ele é fatal, ele incomoda muito, porque o consumidor tem que fazer toda a jornada de volta para devolver o produto. E a operação de fulfillment, ela não pode aparecer, né? Ela só aparece quando dá um erro. Então, portanto, ela tem que ter muita segurança disso. Nós estamos com a melhor tecnologia do Brasil para gestão de fulfillment, né? Com softwares como, por exemplo, o WMS, que é aquele que faz o arruamento e o endereçamento, né? Tudo eletrônico, né? A interferência humana, ela acontece porque, como nós somos uma startup, um fulfillment segmentado, a gente também customiza essa embalagem. Então, por exemplo, se você tem, voltando ao exemplo das velas aromáticas, né? Você tem uma vela aromática e na concepção do seu produto, na agregação de valor do seu produto, uma das exigências é você colocar um perfume específico que você coloca lá dentro da embalagem. A gente faz a embalagem colocando esse perfume específico. Então, os pacotes eles são customizados para cada grupo de clientes, atendendo à proposta de valor da marca. Então, você tem isso feito de forma eletrônica. Você tem lá, por exemplo, um QR Code, onde você aponta o celular do operador para esse QR Code da marca, cada marca separada,
e lá está dizendo o tutorial como é que ele deve embalar. Tem uma caixa que ele separa assim, um papel craft, um perfume, uma etiquetagem diferente, um coraçãozinho que tem que colar do lado esquerdo da caixa, que vai direto para o consumidor, tal, sem trair em nenhum momento a proposta de valor da marca. Então, a gente é uma continuidade dessa marca, sem que o consumidor perceba que tem um terceiro envolvido nesse processo. Isso ainda faz parte da logística. A logística, hoje, principalmente no Brasil, é algo que só se faz com cooperação, dadas as complexidades. O Brasil tem dois gigantescos gargalos. Um deles é o tributário, que todos nós conhecemos, né? Não precisa falar muito, e o outro é a logística. Eles são complexos e caros. Pois é, e a gente vê aí, por exemplo, né, você falando agora, a gente imagina essa logística como é operacional, tem que ser uma orquestra, né, orquestrado mesmo, né, desde a hora da venda, da embalagem, da entrega, né, de se chegar esse produto né, para o consumidor, sem o retorno, né, como você falou, tem que estar existindo Exato. sem ninguém saber que existe, né, aquela coisa tem que ser feita como se fosse automática, sem ninguém saber como foi que veio tudo isso. Mas pensando nisso, né, vocês estão localizados aonde, né, aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, e também como é que é o alcance de expansão de vocês de trabalho? Nós estamos localizados em Fortaleza, né, um galpão próprio, né, uma tecnologia própria, lá na Parangaba, né, nós estamos numa região bem segura, né, e nós construímos a depósito preparado para esse tipo de operação. E o objetivo dele é diminuir a distância entre os produtos e os consumidores, né? Porque a maioria das compras virtuais é feita de empresas de fora. Então, quando você compra algo que vem do Rio Grande do Sul ou mesmo dos Estados Unidos, você tem aí um transit time muito longo, né? Alguns dias, por exemplo, se for de São Paulo e vem de caminhão, vai dar 8 dias de viagem. Se vem de avião, pode ser mais rápido, mas o custo eleva, tal. Então, esse depósito lá na Parangaba, ele aproxima os estoques do cliente inicialmente de Fortaleza e também do Nordeste, porque eu já encurto essa distância, ao invés de eu ter 3.000 quilômetros de distância, eu vou ter aí um raio de 1.000 quilômetros ou 500 quilômetros para atender todo esse consumidor que comprou produtos através desses grandes plataformas digitais fora ou das plataformas daqui, né, das lojas virtuais de Fortaleza, que não querem fazer essa gestão do estoque, como eu citei anteriormente. A nossa ideia é rodar esse MVP, né, esse mínimo produto viável, né, aprender com essa startup, escalar e depois expandir pelo Nordeste. Né? E a nossa ideia é ir depois para Recife e Salvador, que são outras duas grandes capitais. Fortaleza hoje é a maior capital do Nordeste. É uma capital que demanda muitos produtos através desses canais, e que a gente compreendeu que assimilará mais forte, mais rapidamente, essa nova prestação de serviço, digamos assim, para esse canal. Mas a ideia é expandir, assim como um exemplo gigante disso, para citar um exemplo gigante, a Amazon. Por que a Amazon abriu um centro de distribuição ou um gigantesco fulfillment no Ceará? Ela fez isso porque a venda aumenta quando o estoque está mais perto do consumidor. Essa é uma das razões do fulfillment. E a outra razão é o que a gente citou antes, que é você terceirizar aquilo que pode ser terceirizável no seu negócio. Você não terceiriza o core, ou seja, o que é essencial no seu negócio, mas terceiriza aquilo que você pode terceirizar e que lhe libera para você crescer mais e empreender mais. E aí, falando nessa ótica, né, já passando um pouquinho, puxando já para o ESG, né, como é que é pensar também a sustentabilidade, né, porque tem embalagem, a questão também toda de reciclagem, enfim, né, do transporte daquilo que vai ser colocado, enfim, como é que é pensar isso também, né, porque não só a questão da logística, mas também de ser sustentável, né? Sim, são vários aspectos, né? O primeiro deles é a própria logística, né? Quando eu consigo, o fulfillment, ele traz uma previsibilidade, né, de estoque. Então, eu consigo, por exemplo, mudar do transporte ferroviário para o transporte de cabotagem, né? Diminui preço e diminui pegada de carbono, né? Diminui impacto de poluição. Então, esse já seria um ponto. O outro ponto é assim, as empresas que recebem essa possibilidade de customizar o seu processo operacional,
os produtos que nós vamos usar, por exemplo, para essas embalagens, ele já tem uma característica que agride minimamente a natureza. Por exemplo, não é uma fita plástica durex para fechar as caixas, né? Já são fitas gomadas com outras características, né? Já não usa, por exemplo, plástico, usa derivados de alguns produtos que são biodegradáveis, né? Então, tem um esforço inicial, até porque alguns dos nossos prospects, dos nossos clientes, eles já trazem na sua comunicação, na sua proposta de valor, esse compromisso de agredir o meio ambiente minimamente, né? Então, já tem, por exemplo, eu não quero que tenha na minha embalagem plástico, né? De maneira alguma, né? A fita que vai fechar a minha caixa não pode ser o durex, porque ele é um plástico e ele não é biodegradável, ele agride a natureza. Então, tem toda uma cadeia de valor, né, que potencializa a necessidade da gente respeitar aí o ESG e que vai ao encontro dessa economia super crescente, né, de negócios mais segmentados, negócios customizados, que não querem só oferecer serviços e produtos aos consumidores, mas também querem oferecer uma experiência 360, né, inclusive com mais respeito à natureza. É isso, joia. Vidal, me fala só um pouquinho para quem está assistindo, como é que faz para saber mais informações, site, redes sociais, fica à vontade. Legal, muito bom. A gente está lá nas redes sociais, temos um site, stockerbrasil.com.br, estamos lá também no Instagram, que é a Stocker Oficial, Stocker Fulfillment Oficial, né? No meu pessoal também, Antônio Vidal, né? Eu sou professor de Trade Marketing Omnichannel na Unifor também, então eu juntei um pouco da teoria com a prática, né? E muitos alunos que têm negócios, né, estão começando a empreender e que também esbarram nessa parte difícil da parte operacional. Então, a ideia, através dessas redes, a gente pode ter contato e lá vai acontecer que cada conversa é uma realidade, né? Então, você vai aperfeiçoando essa terceirização desse serviço a partir da proposta que cada cliente traz, né? Então, lá nas redes sociais, a gente pode falar mais e mostrar um pouco mais do que é essa novidade. E agora o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. E falando agora de saúde, o impacto negativo na economia mundial gerado pela ausência de investimentos na saúde mental dentro das organizações pode chegar a 6 trilhões de dólares até 2030, segundo a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, esse déficit chega a 4,7% do Produto Interno Bruto, segundo o estudo realizado no ano passado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Sobre esse assunto, eu conversei com Verusca Galvão, psicóloga organizacional. Olá, Verusca, obrigada pela sua presença. Olá, eu que agradeço. Um prazer estar aqui falando com vocês. Verusca, falando com relação à questão das empresas, agora também voltando o olhar para as pessoas, né, os funcionários, colaboradores, enfim. Quais são os benefícios, né, desse olhar diferenciado e quais são, no caso, o lado negativo, digamos assim, quando a empresa não olha, não tem esse olhar com mais carinho, com mais cuidado aos colaboradores? Bom, são dois extremos, né, no mesmo cenário, né, e a gente percebe isso hoje com uma certa frequência, né, quando a gente olha para as culturas das organizações. Então, por um lado, quando existe um investimento nos colaboradores, né, quando existe um olhar para as pessoas, né, no sentido de trazer as pessoas para dentro do negócio, de trazer a sensação de pertencimento, né, para que essas pessoas se sintam mais engajadas, os resultados que nós temos são empresas mais produtivas. Embora, né, as empresas elas tenham um olhar para o resultado financeiro do negócio, e é claro que está tudo certo com isso, porque a gente não cria nenhuma empresa, né, para que a empresa não tenha resultados financeiros, mas o veículo que leva, né, a esse resultado financeiro é o engajamento dos colaboradores. É criar uma cultura organizacional onde essas pessoas consigam ser elas mesmas, né, onde essas pessoas possam se expressar, possam trazer para o trabalho quem elas são de verdade. E com isso, elas conseguem utilizar melhor os seus próprios recursos internos, a sua inteligência, né, sua inteligência emocional, todas as suas inteligências em prol do trabalho, ao invés de ficar se preocupando, né, com aquilo que elas deveriam ou não ser
com os receios, com os medos, né, de ser quem elas são, justamente para trazer resultado para o negócio. Por outro lado, quando a gente não tem esse investimento, né, quando a gente não olha para as pessoas, e quando eu falo em investimento aqui, é importante dizer que algumas ações não requerem nem dinheiro, né, não requerem nem investimento financeiro. Né? Então, existem muitas ações que podem ser feitas dentro das empresas que não demandam investimento financeiro, que com os recursos que nós já temos disponíveis, né, com as pessoas, os profissionais que nós já temos disponíveis dentro da empresa, a gente consegue fazer ações de engajamento que vão resultar numa maior rentabilidade do negócio. Mas, por outro lado, quando não existe esse olhar, quando o resultado, né, e quando existe uma cobrança por resultado, somente pelo resultado, né, quando existe uma pressão exacerbada, né, sobre as pessoas para que este resultado aconteça, o que nós percebemos, né, e que as estatísticas já nos mostram, é o adoecimento, né, e o pior de tudo é que é o adoecimento mental dessas pessoas que trabalham e o que traz não só a falta dessa rentabilidade, né, a falta do engajamento dessas pessoas no trabalho, mas traz também impactos sociais e econômicos para todo mundo. E a gente tem visto muito também, às vezes, os próprios colaboradores, né, enfim, nas redes sociais, recrutamento, enfim, falando que não quero trabalhar nessa empresa porque Sim. eu quero minha qualidade de vida, né? A gente viu esse movimento muito forte agora, né? De eu quero qualidade de vida, eu quero poder cuidar dos meus filhos, eu quero poder trabalhar e dar atenção à minha família, ou a mim mesma, enfim. É um momento diferente também, né? Sim, eu acredito e o que nós temos visto é que existe um ganho de consciência, né, que nós não tínhamos no passado. E houve um fenômeno, né, que acelerou talvez esse ganho de consciência ou trouxe à tona esse ganho de consciência, que foi a pandemia, né, a Covid-19 e tudo que a Covid trouxe para a gente, né, todas as mudanças no ambiente de trabalho, todas as mudanças nas relações humanas e nas relações de trabalho. Então, essa crise, né, que foi a pandemia, trouxe, né, para as pessoas possibilidades que talvez elas não vislumbrassem antes, como, por exemplo, o trabalho remoto. Muitas pessoas entenderam que a produtividade, inclusive, poderia ser maior quando o bem-estar era colocado em primeiro lugar, né? Quando a qualidade de vida era colocada em primeiro lugar. Então, aqui exemplos de bem-estar e qualidade de vida são, por exemplo, a proximidade com a família, né? O fato de poder levar os filhos na escola, poder acompanhar os filhos, né? Estar mais próximo dos filhos ou estar mais próximo da família, poder ter tempo, né? Ao invés de gastar tempo no trânsito, poder ter tempo para cuidar da saúde, praticar atividade física, ir às consultas médicas, né? E odontológicas, enfim. Tudo isso passou a ser um fato na vida dessas pessoas que experimentaram um trabalho remoto que antes não poderiam experimentar antes da pandemia. E na volta, né, depois da pandemia, todo mundo entendeu e comparou, inclusive, o que era melhor. Algumas empresas estão até hoje tentando encontrar esse modelo. Nós estamos vindo de uma cultura de trabalho onde o comando e controle é algo muito presente nas organizações e muitos líderes ainda insistem em utilizar esse modo, né, de trabalhar de comando e controle, mas as pessoas não querem mais isso, elas não aceitam mais isso. Tanto que já existem vários movimentos, né, no mundo do trabalho, como, por exemplo, o quiet quitting, né, que é a demissão silenciosa, que ganhou força, inclusive, na pandemia e no pós-pandemia, porque as pessoas não aceitam mais estar em ambientes de trabalho que não sejam bons para elas. Pois é, e aí nisso a gente vê muito a força, né, das redes sociais, né, de posicionamento, né, de grupos, enfim, as empresas elas realmente têm que cumprir aquilo que elas prometem nas redes sociais, né, e a fiscalização é muito forte. Né? Assim, se você tem uma agenda ESG, você tem que realmente ter uma agenda ESG. Se você tem um público voltado para a mulher, você realmente tem que fazer isso, né? Enfim, pessoa com deficiência, né? Grupos diversos. Isso. E aí é um movimento, um trabalho, acredito, para quem trabalha com gestão de empresas, observar a importância também das redes sociais nisso, né? Sim, sem dúvida, até porque as redes sociais, elas são o reflexo, né, do que a gente vive na sociedade. Né? Então, quando a gente olha para as redes sociais, quando a gente olha para os conteúdos nas redes sociais, a gente está identificando o que as pessoas pensam, como elas se sentem, né? O que elas acreditam, né? Que é melhor para elas.
E é claro que a gente precisa olhar para isso com um certo filtro, com certeza, né? Porque algumas pessoas se manifestam nas redes sociais com uma intensidade maior do que se manifestariam ao vivo, mas o fato é que isso traz muito do comportamento dessas pessoas. E talvez, quando a gente olha para a empresa, essas pessoas não se manifestam da mesma forma, mas é assim que elas pensam. Elas estão pensando dessa maneira e a gente precisa considerar esse novo olhar para o trabalho, né? Como você muito bem disse, se a empresa diz que investe na diversidade, ela precisa provar que ela investe na diversidade, né? Se a empresa diz que tem espaço para as mulheres crescerem na carreira, para serem líderes dentro do negócio, ela precisa mostrar que existe esse espaço também, né? E por aí vai. A agenda ESG é a mesma coisa, né? Existe um cuidado com o meio ambiente, com a governança, né? Com a comunidade. E como que isso está sendo feito. Então, existem muitas pessoas olhando para aquilo que as empresas estão dizendo que fazem. Pois é, e aí nesse sentido, nessas adaptações, né? O que você vislumbra para tendências agora daqui para frente, além dessas que a gente já conversou? Sim. Bom, existe um fator muito importante nisso tudo, que é o avanço da inteligência artificial. Né? Com a pandemia, a inteligência artificial ela foi muito importante e muito necessária, por isso houve um avanço tecnológico, né, jamais visto, né, no mundo do trabalho. Então, daqui para frente, a gente vai ter muito acesso a ferramentas tecnológicas, a gente vai ter, né, teremos muito acesso à inteligência artificial, e a partir disso, muitos trabalhos que nós fazíamos antes como trabalhos mais repetitivos, né, mais burocráticos, mais sistemáticos, mais rotineiros, serão trabalhos que serão feitos pela inteligência artificial. E o que eu costumo dizer é que o que vai sobrar para nós, seres humanos, é sermos humanos. Ou seja, né, o que vai sobrar para nós é exatamente desenvolvermos as habilidades humanas que os robôs, né, que a tecnologia não vai poder substituir. E para isso, a gente vai precisar cuidar das pessoas. Por quê? Porque essas habilidades humanas passam pela criatividade, passam pela inovação, pelo pensamento crítico, pela análise crítica, né, sobre a habilidade de se comunicar num momento, né, crítico, numa crise, né, uma inovação, inclusive, para um momento crítico que a empresa esteja passando. Para tudo isso, nós precisaremos das pessoas, mas as pessoas precisam se desenvolver nesse sentido e as empresas precisam estar atentas para isso. Principalmente porque estamos vivendo um momento, né, que a pandemia deste momento, inclusive, é a pandemia relacionada à saúde mental. Então, nós precisamos criar ambientes de trabalho que propiciem a saúde mental dos colaboradores. Isso é vinculado a esse novo momento de tecnologia e de avanço da inteligência artificial que nós estamos vivendo. Então, eu acredito que o desafio que as organizações têm agora é de como criaremos uma cultura organizacional onde todos esses aspectos e esses elementos podem ser considerados e podem conviver de forma pacífica e harmoniosa. É isso mesmo, deu um recado aí. Muito obrigada, viu, Verusca, pela sua presença mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, contem comigo. Muito obrigada. E segundo dados do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, 67% dos brasileiros aposentados ganham até um salário mínimo. O dado reflete a ausência de planejamento financeiro antes da aposentadoria. Sobre essas questões, eu conversei com Emanuela Diógenes, advogada previdenciária. Emanuela, muito obrigada pela sua presença. Olá, vamos falar um pouquinho sobre essa problemática, né? A gente vê esse número, ele é assustador, mas se você parar para pensar que, na verdade, culmina numa aposentadoria de um salário mínimo, mas muitas vezes foi apenas falta de organização, de planejamento, de informação. Geralmente, os trabalhadores que hoje estão aposentados com um salário mínimo, eles tinham uma renda superior a um salário mínimo, em torno de 2, 3 salários mínimos, mas em decorrência de uma vida inteira de contribuição, mal vertidas, mal orientadas, eles terminam com a aposentadoria de um salário mínimo. E aí, nesse caso, como é que a gente pode pensar, né? A gente que ainda não chegou nessa, né? A gente espera chegar, né? Mas como é que a gente pode se planejar com relação a isso? Olha, eu sempre defendo muito que a gente tem que se planejar. Ah, doutora, quando eu estiver na iminência de me aposentar, eu vou buscar o meu benefício. Não, nós não vamos fazer isso. A gente se planeja ao longo da vida, né? Nós temos 30 e poucos anos, 37, 38 anos, essa idade, assim, a idade aproximada da gente.
nesse momento já é a hora de pensar nisso. Como é que eu vou alcançar a minha aposentadoria? Quanto eu preciso contribuir? Em que forma eu vou verter essas contribuições? Será que só a contribuição do INSS vai sustentar o meu padrão de vida? Então, assim, tudo isso tem que ser analisado com bastante antecedência. Tudo isso tem que ser pensado bem antes do momento da aposentadoria. E aí, a gente, até às vezes, a gente fica assim, o dinheiro que a gente recebe só dá para pagar as contas e olhe lá, né? Como é que a gente consegue equilibrar isso? Um dos pontos. Eu sempre costumo dizer que você tem que pensar no quanto é o seu custo de vida, certo? Entendendo que quando você vai se aposentar, você vai ter uma queda da sua renda, naturalmente. Eu recebo muitos professores, muitas pessoas que têm um padrão de vida ok, bom, tem uma renda boa, mas que nem sempre você teve aquela renda, você teve aquela contribuição naquele patamar. E aí, quando eu apresento os números, as possibilidades de valores de aposentadoria, elas se desesperam. Geralmente, eu falo professoras porque o grosso dos professores são mulheres, né? E elas dizem assim, como é que eu vou viver com esse valor? Isso é um pensamento que a gente tem que ter desde antes. Eu atendi recentemente uma cliente que era profissional liberal e ela está há 10 anos de se aposentar. E aí ela disse assim, doutora, eu faço o quê? Porque a minha renda é tanto, eu preciso manter esse padrão. Aí a gente fez um planejamento para ela, só, vamos contribuir nesse valor, eu vou lhe recomendar que você procure uma assessoria de investimento para, de repente, investir um pouco mais. Mas, doutor, a minha renda só dá para pagar as contas do mês. E aí onde a pessoa vai ter que fazer uma autoanálise e ponderar o que ela pode abrir mão. Porque a gente não está falando de hoje, e sim dos próximos 20, 30, 40 anos da nossa vida. E se você levar em consideração que quando você vai se aposentar, é o momento que você está mais fragilizada, é o momento que você não tem mais renda, que você está doente, que você precisa de medicação, que o seu plano de saúde é mais caro. Porque assim, a gente começa falando da grande maioria da população que vive com salário mínimo. Mas a gente tem que pensar no restante da população que não vive só de um salário mínimo, mas que ao final da carreira talvez fique com 40% da sua renda quando se aposenta. E aí, nesse caso, há que se ter esse planejamento, né, para ontem, até porque a gente também pensar mais para frente, né, como você bem falou, o plano de saúde mais caro, tudo mais custoso, né, para a pessoa da terceira idade, e também a questão dos filhos, né, às vezes deixar um patrimônio, né, deixar uma segurança para esses filhos, né? Olha, eu tenho um caso de uma amiga que o pai dela tinha uma renda muito confortável, no auge da sua carreira, da sua profissão. Chegou o momento de se aposentar, como todos nós, e ele nunca pensou nesse momento. Hoje ele está recebendo 1/3 da renda dele. E aí essa minha amiga veio conversar comigo, tentar achar uma saída. Amiga, como é que a gente faz? A gente encontra a solução. Em alguns casos, a gente consegue identificar algum erro na concessão administrativa, a gente consegue fazer uma revisão, dar uma melhorada. Mas, na verdade, o que se recomenda é um planejamento prévio. Porque, às vezes, a solução está no meio do caminho e não quando a gente já chega lá, né? As pessoas falam muito na advocacia de solução de conflitos, mas existe aquela que previne os conflitos, né? E também é muito importante. Às vezes, a escolha do melhor momento de se aposentar, da melhor regra. Muitos clientes chegam assim, mas doutora, por que eu preciso de um advogado se o meu INSS simula, calcula para mim, me coloca todas as informações? Eu não preciso de um advogado, tem tudo lá. Não é bem assim. Porque se as suas informações, a gente parte do pressuposto que a nossa vida não é linear, você sabe que o mundo digital, ele totalmente digital, ele começou há 10 anos, e você traz 20, 30 anos da sua vida para trás, existem falhas. E essas falhas, essas inconsistências, vão gerar concessões erradas, negativas erradas, e uma série de problemas
que, para além de planejar um futuro, a gente fala, vamos planejar a longo prazo, mas a gente também planeja a médio prazo. E até às vezes você não tem uma informação certa, né, precisa daquilo, né? Você bem falou essa questão de que muitas pessoas, quem está se aposentando agora, pegou uma vida offline, né? Pegou o meio termo, digamos assim, né? Agora que é muita coisa online, muita coisa tecnológica e avançada, mas quem está se aposentando agora ou daqui a pouquinho pegou essa vida offline ainda, né? Ainda pegou a carteirinha lá, o carimbo, né? Ainda pegou feito à mão, né? Talvez a informação não tenha sido repassada de forma adequada, né? Eu tenho clientes que chegam lá dizendo, não, doutora, eu trabalhei 10, 20 anos num lugar tal, não consta nas informações no extrato de contribuição dele no INSS, mas eu trabalhei, doutora. E aí eu disse, pois, cadê sua carteira de trabalho? Cadê seu documento que prova que o senhor trabalhou? Vamos lá, vamos brigar com o INSS, vamos tentar reconhecer esse tempo. Eu estou com um caso muito difícil, o senhor idoso já trabalhou muitos anos, mas naquele sistema, ele trabalhou em 80 e pouco, e esses anos não constam nas informações, porque naquela época era tudo manual. Naquela época não era vinculado a CPF, aí vai uma série de problemas. E simplificar, dizendo que só jogar as informações no aplicativo e você vai estar aposentado, é desleal com a pessoa que não entende de previdência. E até na época de datilografia, né? Era tudo datilografado ou feito à mão, você guardava naquele documentozinho na pastinha, deixava às vezes por vezes o tempo mesmo, né? O tempo acaba desgastando aquele papel, né? Sim. O tempo consome os documentos, eles se extraviam, as pessoas perdem porque acham que não vai servir de nada. Antigamente, as contribuições eram vertidas tendo por base o nome da pessoa, a data de nascimento, o nome da mãe. Existem tantos milhões de homônimos no Brasil. E homônimos perfeitos, assim, mesmo nome da mãe, mesmo data de nascimento, mesmo nome da pessoa. E às vezes é dificílimo encontrar aquela informação do trabalhador. Muita coisa se perde ao longo de 30 anos, a gente sabe. Se a gente perde uma coisa de um mês para o outro, imagine em 30 anos. E o trabalho de vocês meio que vira de investigador, digamos assim, né? Porque vai ter que fuçar mesmo, né? Que procurar, que ir atrás. Acho que é uma coisa, assim, um trabalho que dispensa muito tempo, né? E muita investigação, tem que ser minucioso. Não é qualquer profissional que faz, né? Eu costumo brincar com os meus clientes que às vezes eu pergunto demais. Eu investigo demais a vida deles e peço desculpas. Mas no sentido de tentar encontrar um caminho que ele não está enxergando, certo? O papel do advogado, o previdenciarista, do advogado que quer a fundo garantir um direito de um trabalhador, ele tem que brigar muito por isso, ele tem que entender muito bem a história de vida daquele trabalhador, daquela pessoa. Então, às vezes, assim, você leva muito tempo conversando, investigando, extraindo informações daquela pessoa. A joia. Emanuela, me fala um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês e com relação a encontrar também nas redes sociais, né? Como é que faz para encontrar vocês? As minhas redes sociais, geralmente lá eu passo muito vídeo, muita informação sobre os direitos dos trabalhadores, algumas dicas de benefícios, para que as pessoas consigam entender os direitos que elas têm, né? E a partir daí buscar eles, tentar garantir alguma coisa, porque às vezes a pessoa simplesmente não pede aquele benefício porque acha que não tem direito, porque acha que não se encaixa, porque o vizinho disse que não tem direito. Nessa onda de YouTube, de Facebook, de Instagram, é muito complicado, porque as pessoas começam a se sentir especialistas num determinado assunto. Eu acho que os médicos também enfrentam muito esse problema, que os pacientes já chegam com o diagnóstico que eles viram no Google e a partir daí acham que podem se tratar. Da mesma forma, é o trabalho do advogado previdenciarista, ele tem que analisar a fundo a vida contributiva do trabalhador. Você vai analisar o tipo de trabalho que ele teve, se foi exposto a algum agente prejudicial à sua saúde, se foi professor, se morou fora do país, tem N situações, né? Se tem direito a uma redução de tempo de contribuição, se tem direito,
enfim, a gente faz toda essa análise, né? E em cima disso, hoje que a gente tem aproximadamente 9 regras de aposentadoria, após a reforma da Previdência, né? Então a gente tem muitas opções, eu costumo dizer que a gente tem um cardápio. Aí quer dizer que eu vou me encaixar em todas as regras? Não. Às vezes você se encaixa em 1, 2, 10, enfim, 10 é um exagero, mas enfim. E aí você tem que considerar qual é a mais vantajosa, tanto financeiramente, como de brevidade, uma série de pontos que tem que ser observados, né? Lá no Instagram, Manuela Diógenes, na TV Prev, a gente fala muito sobre essa questão de orientar as pessoas, né? De passar o direito do trabalhador, de tirar dúvida. E a gente tem toda uma equipe que trabalha junto com a gente, né, lá no meu escritório, onde a gente fala sobre isso. A gente orienta, a gente esclarece, a gente tenta buscar divulgar, disseminar informação, porque a questão previdência, ela tem sido muito preocupante. Ela é uma coisa que requer muita atenção, porque a população está envelhecendo cada vez mais. Então, nós teremos um grupo muito grande de idosos que precisam de atenção. E se você levar em consideração que a reforma da Previdência elevou em muito tempo de aposentadoria, o tempo de contribuição para que você chegue a uma aposentadoria, a gente vai ter que olhar isso com muito mais cuidado. Eu tinha um cliente que, na reforma da Previdência, ele estava há 5 anos de se aposentar. Quando a reforma passou, agora ele está há 10. Como é que eu fiquei para dar essa notícia para ele? Ele quase morre, indignadíssimo e tal. Eu disse, cara, não tem o que fazer. Você foi aquelas pessoas que foram pegas no meio do caminho, que estavam na iminência de se aposentar e, de repente, descobriram que tem 1 década de trabalho ainda. Então, assim, a pessoa já está cansada, já está estressada, já queria estar pensando em outra coisa, em curtir sua velhice, e, infelizmente, está presa a essa situação. É isso. Obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Tchau. Até mais. O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.